agradecer a vocês pela presença aqui e dizer que esse movimento de ter a oportunidade de conhecer e reconhecer melhor o estado no qual eu nasci tem me permitido reafirmar uma visão que eu tenho da vida e da sociedade, que é que a gente é muito diverso, o nosso estado é muito rico em diversidade, ele é muito rico em cultura e onde quer que a gente esteja, a gente tem uma identidade a produzir, uma contribuição a dar. E os meios de comunicação e a forma como a gente faz comunicação, pela própria concentração da tecnologia e pela própria concentração dos espaços de poder, ele nem sempre corresponde a essa diversidade que a gente tem distribuída no território. Quando eu recebi a missão de responder pela Secretaria de Comunicação, um dos aspectos que eu coloquei era do nosso esforço em uma comunicação e uma mídia que fosse regionalizada, que fosse segmentada e que representasse. Ainda hoje, assim, no sertão da Paraíba, a gente tem uma produção muito grande de cultura e também de informação. Mas existem algumas áreas e regiões e micro-regiões do nosso estado onde você não tem sequer produção de informação daquela localidade. A gente desconhece a realidade a partir de quem vive nela. A gente só tem um olhar estrangeiro daquela localidade. Se você pega a grade nacional de qualquer televisão, desde a grade de entretenimento, a grade de notícia nacional, a gente não se sente contemplado, a gente não se enxerga nela. E é isso que talvez a comunicação pública tenha a responsabilidade de cumprir. É fazer com que a visão da diversidade e do território inteiro do nosso país, no nosso caso, do nosso estado, seja contemplado. Que a gente consiga saber no litoral o que é que acontece no Cariri, o que é que acontece no Brejo, o que acontece no Sertão, que a gente consiga no Sertão conhecer as outras regiões. É muito comum a gente saber muito mais dos centros, dos grandes centros, do que os grandes centros terem notícia nossa. Eu lembro que quando, das primeiras vezes que eu saí da Paraíba, as pessoas que estavam nos encontros nacionais tratavam a Paraíba como o norte. Não tinham nem visão de qual eram as grandes regiões do país, nem qual eram os estados que compõem o Nordeste. Para vocês terem uma ideia, as pessoas falam do Nordeste como se fosse uma África. E a gente fala da África como se fosse um país, não como se fosse um continente. Porque a gente desconhece os países que lá existem. No Brasil é muito comum as pessoas desconhecerem os estados que existem no Nordeste. E é essa quebra de desconhecimento que a gente tem que fazer, e a comunicação é um dos vetores disso. Então, a frente da Secretaria de Comunicação, a gente tem feito um esforço muito grande de fazer um levantamento da geopolítica da comunicação. Onde é que existem rádios? Onde é que existem rádios comunitárias apenas? Onde é que se produz notícia? Qual é aquele veículo que tem credibilidade junto à população? Fazer comunicação, e eu falo com muita tranquilidade porque sou uma profissional de comunicação, eu me formei para fazer comunicação, não sou repórter, não me dediquei a ser jornalista, exercitei durante um tempo isso, mas eu enxergo de onde é que se produz a informação, de onde é que se produz a identidade e como ela veicula. E talvez por isso esse olhar possa contribuir nesse processo. A gente pensa a comunicação institucional como a secretaria que é responsável por promover a imagem do governo e, ao mesmo tempo, a secretaria que precisa prestar uma certa satisfação à população, demonstrar à população como é que o recurso público está sendo utilizado, fazer aquelas publicidades que nenhuma empresa faria, porque o que é que a empresa faz? A empresa vende o seu produto. Quem é que vai se ocupar de fazer publicidade para dengue, para uma campanha de sangue, de amamentação, para a legislação que às vezes contraria a vontade da população, mas que é importante, como a lei seca? Se não fosse o poder público, não existia mídia
que avançasse no sentido da civilização do nosso pacto social. Então, a gente precisa fazer isso a partir do respeito a essa diversidade, a essa cultura diversa. Eu lembro que a AIDS uma vez fez uma campanha do uso da camisinha e se referia de maneira alusiva ao pênis como se fosse um peru ou pirula, não lembro se ela é Braulio. O Braulio, e aqui, gente, não pegou aquele negócio, porque se a gente pensar bem direitinho, só macaxeira tem 3 nomes diferentes no nosso país, né? Sim, dependendo da região que você está, a macaxeira tem um nome, aipim e mandioca, né? A canjica da gente, se a gente vai lá para o centro-oeste, a canjica é curau, a gente tem essa diversidade. A gente se entende, a gente não tem problema de compreensão, mas a gente tem particularidades. Então, é a partir dessa ideia de que uma comunicação precisa respeitar isso, precisa se aproximar mais dos meios de comunicação que existem nas localidades, com alguns critérios. A imprensa ela tem 3 desafios para quem faz comunicação. O desejo de ser independente é uma coisa, a necessidade de ter audiência para poder se estabelecer é outra coisa, né? Acho que a independência, a credibilidade e a autonomia são coisas que você precisa o tempo inteiro equilibrar. Não adianta fazer de tudo para ter audiência. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. Tem meios de comunicação que faz da violência o seu maior produto, porque violência é um produto que vende hoje. E aí está botando em jogo uma outra questão, que é em que sociedade a gente quer viver, como é que a sociedade está se posicionando com relação à violência. Os meios de comunicação são ou não um sujeito ativo na construção da imagem e dos pactos sociais. Essa banalização, essa espetacularização que a gente faz da violência está lhe dando audiência, mas está dando a que preço social? Essa é uma questão que eu acho que a gente precisava enfrentar. Tem gente que quer ser independente, mas não quer, mas quer estar na conta do seu cliente. Então, qual é a autonomia que a gente tem, que a gente reserva? Os meios de comunicação têm e devem prestar informação. E é necessário prestar, porque termina sendo o quê? Canal do controle social. Você não pode ter um hospital que não está funcionando, uma escola que está fechada, e porque você tem uma parceria com o Estado, você não divulgar isso. Deve divulgar isso. Precisa divulgar isso. Mas você não pode pegar o seu meio de comunicação e partidarizá-lo ao ponto de fazer parte de um grupo político e só falar o negativo de um governo ou de uma instituição porque você está a serviço de outro. Você perde a credibilidade, inclusive, diante da sua audiência. Então são essas questões que a gente tem essa visão, mas é um movimento de proximidade, de restabelecer pactos, e de restabelecer diálogos e de garantir fluxo de informação institucional para que a gente possa seguir. Dizer para vocês também que a comunicação hoje está avançando muito. Primeiro porque os meios de comunicação usam tecnologia, e a tecnologia da comunicação talvez seja a que mais avançou, juntamente com a tecnologia da beleza, né? A tecnologia do embelezamento, ela também avançou muito. Então, essa tecnologia está dando uma certa autonomia de produção de informação. Mas também os governos e os órgãos de controle estão cada vez mais exigindo alguns critérios. Critério de audiência, né? Critério de potência, de abrangência. Alguns critérios que são os critérios que estabelecem a relação entre a verba pública e os meios de comunicação. E isso é muito saudável para a gente. É uma coisa que faz com que tanto os meios de comunicação tenham a garantia de como estabelecer a relação, como o poder público tem critérios e vai utilizá-los cada vez mais para o estabelecimento do uso da verba pública. A verba pública precisa ter eficiência, precisa ter lisura no seu investimento. Se tem um órgão
que ele tem mais credibilidade, que ele tem mais abrangência, que ele tem mais capacidade de atingir a população, aquilo é uma medida para utilizar a verba pública de maneira X. Não adianta eu fazer, por exemplo, uma campanha para agricultores e colocar nas rádios de João Pessoa.